Tô por aqui, tá, Guilherme? Só vou esperar o pessoal ir chegando, tá bom? Se você Ok, quiser já pegar o livro, a gente vai trabalhar a página 13 e 14 hoje, tá? tá. Bom dia, Zana. Rosana, seu microfone está desligado. Bom dia, Luísa deu bom dia, acabei que eu respondi, mas meu microfone está desligado. Bom dia, Luísa, tudo bem com você? Então, vamos Tudo lá. com você? Tudo certo, né? Caminhando. Então, vamos lá, Guilherme e Luísa, vamos iniciar com vocês dois. Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo ritmo.
lá da página 13 e 14 do nosso livro 2. Tá? Então, hoje nós vamos destrinchar melhor, né, digamos assim, explorarmos, né, eu acho que a palavra é melhor ainda, ritmo nas artes visuais. Tá? Apesar da gente encontrar o ritmo na música, na respiração, na poesia, nas batidas do coração, na natureza, né? Enfim, o ritmo está em todo lugar, que é uma cadência, né? Que pode ter o mesmo movimento, pode ter movimentos alternados, pode ter movimento crescente, né? Que cresce, ou movimento decrescente. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Vou trazer alguns exemplos, né? Eu preparei uma apresentação em slides, que eu já até compartilhei lá no grupo com vocês. É importante depois rever, né, certinho. E aí depois eu vou deixar uma atividade que de repente dá para a gente até começar na nossa aula ainda, né, conforme for. Uma atividade que é para vocês realizarem essa atividade. E essa atividade aqui, depois eu vou querer que vocês me enviem, tá bom? Então, ao final, eu vou reforçar o envio dessa atividade, que vai compor mais uma nota nossa da disciplina de arte. Annalise, Isabela, bom dia. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá bom? Mas eu estou aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, pode perguntar, que eu vou estar por aqui. Deixa eu abrir aqui. Ficar na tela maior. E outra coisa importante, dei uma conferida, né, nas atividades, que por acaso alguém está atrasado, que a gente já está compondo aí as notas do segundo trimestre. Ok. Então, aqui, ritmo. Deixa eu puxar aqui mais para cima. Isso. Ok. Então, vamos lá, pessoas. Bem, falando aqui, eu trouxe o conceito, né, do que é ritmo, mas a gente encontra esse conceito também no livro, só para ficar maior e a gente conseguir visualizar melhor a informação. Então, conforme eu falei no início, o ritmo ele está em toda parte. Então, ele está na música, na respiração, na poesia, nas batidas do coração, né, na natureza, né, por meio dos movimentos da maré, na alternância entre dia e noite, na mudança das estações ou medida do tempo, né? Enfim, o ritmo está em todo lugar. Pensando em ritmo, hoje nós vamos explorar o ritmo visual. O que é o ritmo visual? É uma sucessão regular de formas que vão se repetir. Então, dentro das artes visuais, que a gente engloba aí a pintura, né, a arquitetura, a escultura, a colagem, nós vamos encontrar também o ritmo. Porém, eles vão aparecer para nós por meio dos elementos, né, dos recursos visuais, que pode ser o ponto, a linha, as formas, né, geométricas, as figuras. E aí, mais à frente, a gente vai ver alguns exemplos dessa sucessão de formas que vão se repetir e que vão pertencer aí ao que a gente chama de ritmo visual. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, do ritmo de modo geral. O ritmo da música, né, com a cadência aqui das notas musicais. O ritmo da respiração, que é possível, né, medir. Engraçado que semana passada mesmo eu fiz um exame que foi medido, né, a minha respiração, juntamente com as batidas do coração. Então, é bem legal essa possibilidade, né, da gente observar qual é o ritmo do nosso corpo. O ritmo na poesia, né, com certeza, em algum momento aí da vida de vocês na escola, vocês fizeram poesias que vocês precisaram trabalhar o ritmo do coração, né, por meio de um exame de eletrocardiograma. Então, a gente vê dos movimentos do mar, né, das ondas do mar, na natureza, né, por meio das plantas, das flores, dos animais. Tem um outro animal que a gente observa muito o ritmo, né,
por meio das linhas, a zebra, né? Então, pense aí no animal zebra. Por meio da composição, né? Da escultura, olha só que legal. Da dança. Então, a gente vê aí que ritmo comprova-se que está presente em todos os lugares. Bem, o ritmo, dentro das artes visuais, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser uniforme e também pode ser variável. O que é o ritmo uniforme? É quando o mesmo elemento se repete, é quando o mesmo elemento conserva o mesmo tamanho, a mesma forma, a mesma cor, a mesma distância. Então, quando não há variação. Então, por exemplo, eu quero fazer uma composição usando triângulos, e esses triângulos serão todos do mesmo tamanho, e esse triângulo será vermelho. E eu quero organizar esses triângulos um ao lado do outro. Então, quando eu for fazer essa composição, para que ele seja um ritmo uniforme, o triângulo tem que estar todos alinhados na mesma altura, todos na mesma distância, todos os triângulos têm que ser do mesmo tamanho e a cor que eu escolhi, vermelho. E aí eu vou colocando um ao lado do outro. Então, para isso a gente chama de ritmo uniforme, tá? Então, é quando eu repito o mesmo elemento, a mesma forma, a mesma figura, eu conservo o mesmo tamanho, a mesma cor e a mesma distância. Ficou claro o que é o ritmo uniforme? Guilherme, Luísa, Isabela, Annalise, Métel chegando Sim. agora. Ficou claro para vocês? Sim. Ana Beatriz, Luiz? Sim. Ficou. Sim? Tá, qualquer coisa pode perguntar. Tia Zana, eu não entendi o que é o ritmo uniforme. Mas agora a gente vai ver um exemplo para vocês visualizarem essa informação que eu estou passando para vocês. Então, olha só, o ritmo uniforme, este é um exemplo de uma composição. Então, observe nessa imagem que todos têm o mesmo tamanho, a mesma forma, as mesmas cores, a mesma distância. Então, a gente chama aqui de ritmo uniforme. Um outro exemplo, essa obra do Andy Warhol, né? Então, olha só, todas as latinhas aqui, ó, todas no mesmo tamanho de quadrado, né? A latinha todas com as mesmas informações, mesmo distanciamento, então faz uma composição de ritmo, né? Ó, mesma cadência, igualzinho. Mais um exemplo aqui de ritmo uniforme, olha só, né? Essas pilastras aqui, triangulares, todas do mesmo tamanho, né? Na mesma cor, mesma distância, mesma forma. Então, quando eu uso esse tipo de ritmo na composição visual, então é um ritmo que a gente chama de uniforme, bom? Isso é muito comum a gente encontrar aí nas obras de arte. Bem, passando então por ritmo variável. O que é o ritmo variável? O nome já diz. Variável que pode variar, que pode ter mudança na forma, pode ter mudança na cor, pode ter mudança na cadência. Porém, é importante a gente frisar, por se falar de ritmo, ele precisa ter uma organização. Ah, já que é variável, eu vou fazer de qualquer jeito, vou misturar um monte de troço. Não, não é bem assim, tá? O ritmo a gente também vai ter que eleger uma forma, cores, né? A gente vai ter que pensar em distâncias, como que a gente vai organizar essa sequência. A palavra seria essa. E aí, quando a gente fala nesse ritmo variável, a gente vai ter 4 tipos de ritmos que nós vamos ver posteriormente. O ritmo de alternância, onde eu posso alternar uma forma com uma outra. O ritmo crescente, onde eu vou iniciar do menor
até chegar na forma maior. Posso trabalhar o ritmo decrescente, onde eu vou começar do maior e vou chegar ao menor. E o ritmo concêntrico. O ritmo concêntrico é o ritmo que parte do centro. Então, a gente vai falar de círculos aqui, tá? Então, o ritmo concêntrico, a gente trabalha com círculos. E aí, a forma que eu quero, o ritmo que eu quero dar, a cor que eu quero usar, ela vai partir do centro e vai se repetindo nos demais círculos, tá bom? Então, a gente, dentro do ritmo variável, nós vamos ter 4 tipos que nós vamos ver agora, tá bom? O que é o ritmo de alternância? Observem bem, agora eu vou perguntar a vocês, para ver se vocês me dizem por que esse ritmo aqui é variável. A gente já viu que mudou. Olha só, vou voltar aqui no ritmo uniforme. No ritmo uniforme, teve alguma mudança aqui na organização dessa composição? Não. Não. Estão todos na mesma distância? Sim, Todos do Sim. mesmo tamanho? sim. 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 Então, a gente já chegou à conclusão porque que ele é uniforme. Agora, vamos voltar lá para a alternância, que pertence ao ritmo variável. Tá, agora eu quero que vocês me falem. Por que a gente observa que esse ritmo aqui, que essa composição, ela é de alternância? Porque tem 2 formas diferentes? Já é um ponto, porque tem 2 formas diferentes sendo trabalhadas. E como é que foi organizada essas formas? Eu acho que, tipo assim, foi uma de um tipo, outra. Uma de um tipo, outra. Ok, muito bom. Então, a gente observa, está correto, que aqui o artista, né, a pessoa que compôs esse ritmo, né, esse trabalho, ela escolheu 2 formas, correto? Escolheu a forma quadrada, né, retangular, tem quadrada. E, né, quadrada e retangular, né? E escolheu a forma circular. E aí, o que ela fez? O que é a alternância? É eu pegar um e alternar com o outro, pegar um e alternar com o outro. Só que essa alternância, ela tem que ser com peças iguais, certo? Pelo menos tem que ter 2 peças diferentes para ir alternando, pode ter mais. Mas aí ela pegou essa cadência, ó, retângulo, círculo, retângulo, círculo. É a mesma coisa quando a gente encontra a alternância do dia e à noite. Então, eu tenho dia, noite, dia, noite. A mesma coisa as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Depois começa tudo de novo. Primavera, verão, outono e inverno. E por aí vai, tá? Então, a alternância é isso. Ah, Tiozana, eu poderia ter feito alternância com 3 elementos? O retângulo, o círculo e o triângulo? Pode, não tem problema. Você pode escolher quantos elementos você quer para trabalhar a alternância. Só que você tem que deixar claro para vocês que eu uso 4 elementos, então eu vou usar, vou supor, vou pegar aqui as formas geométricas. Retângulo, quadrado, retângulo, quadrado, círculo e triângulo. Ok. Depois do triângulo, eu começaria com qual de novo? Qual foi o primeiro que eu comecei? Vou repetir. Retângulo, quadrado, círculo e triângulo. Fiz um início. E agora, eu vou alternar de novo com qual? Retângulo. Retângulo, depois quadrado, Quadrado. Círculo, depois triângulo. Isso aí. Aí eu começo de novo. Então, eu estou trabalhando aí a alternância. Ficou claro o que é ritmo alternância? Tem que ficar atento que depois vai ter uma atividade relacionada, tá bom? Então, seguindo aqui. Só controlar o tempo aqui. Um outro exemplo aqui de ritmo alternância. Como é que o artista compôs aqui esse trabalho de ritmo alternância? O que a gente pode observar? Como é que foi a sequência dele? Quantos elementos primeiro ele usou para fazer esse trabalho de alternância? Eu acho que é 3.
3. E como é que ele organizou aqui? Ele traz, acho que esse instrumento aqui é o saxofone, acho não, é o saxofone, eu esqueci o nome desse instrumento, acho que é violoncelo, esqueci. Ok, tipo um violão, acho que é violoncelo. E depois, acho que é um trompete. Aí depois ele começa de novo. Aí, olha só, as 3 figuras, né, elas estão numa distância, aí ele pensou numa distância para essas 3 figuras, depois ele deu uma distância para de novo compor as 3 figuras. Observe que o tamanho permanece igual entre as 3 figuras. A distância de um conjunto de elementos para o próximo também está igual. Então, a gente chega à conclusão de alternância que você pode usar quantos elementos você quiser para trabalhar a alternância. O que precisa ficar claro é que, a partir do momento que você selecionar um conjunto de elementos, esse elemento precisa se repetir no próximo, no próximo e no próximo. Ok? E aí a gente observa também que a composição do ritmo, você pode usar o material que você quiser. Pode usar a pintura, pode usar o desenho, pode usar a colagem, pode usar a escultura, né? Pode usar coisas da natureza, pode usar figuras humanas, de animais, de formas, de linha, ponta, enfim. A criatividade aqui fica a critério de vocês. Agora, o próximo ritmo variável. Esse aqui é muito fácil, né? Esse ritmo aqui variável é o ritmo decrescente e crescente. Então, o que o artista aqui pensou? Ele usou a mesma figura, tá? Então, presta atenção no ritmo decrescente e crescente. Nós vamos usar a mesma forma, certo? Porém, a gente vai trabalhar essa mesma forma, esse mesmo elemento, essa mesma figura, organizando ela. Ou de forma decrescente. O que é o decrescente, gente? Do maior Que pro diminui? menor. Decrescente é o que vai diminuindo. Então, ou seja, começa do maior Vai pro e menor. vai... Isso, e vai diminuindo proporcionalmente até chegar ao menor. E o que é o crescente? Do menor pro maior. Isso, vai começar do menorzinho, não sei se vocês estão vendo meu mouse aqui, a pontinha do mouse, e vai subindo proporcionalmente. Quando a gente fala de decrescente, crescente, não é, vou pegar esse pequenininho aqui, já vou colocar esse grandão aqui. Opa, a gente precisa ter uma cadência, lembra que a gente está falando de ritmo. Então, não é eu pegar assim, pipa, não. A gente está falando de, ó, que está crescendo, um a um, sempre pensando na forma, né, no tamanho. E aí, no ritmo crescente, decrescente, a gente vai usar o mesmo elemento, a mesma forma. E aí a gente vai ou diminuí-lo proporcionalmente ou aumentá-lo proporcionalmente, ok? Seguindo aqui, a gente tem um outro exemplo, né, que usando animais, ó, tá vendo? Começou com um pequenininho, veio com um pouquinho médio, um pouquinho maior. Então, é um ritmo crescente. Se eu olhar isso aqui ao contrário, eu já vou ter um ritmo decrescente. Aqui um outro exemplo, né, de ritmo crescente, quando eu começo lá no espiralzinho, ó, bem pequenininho, e aí eu vou aumentando, 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 até chegar numa forma maior. E se eu olhar o contrário, eu vou ter um ritmo decrescente. E o que é os ritmos concêntricos? Concêntricos, então sempre lembra, parte do centro. Centro de onde? De um círculo. Então, é quando a gente trabalha com um círculo e a gente inicia as formas, né, o ritmo a partir do centro. Então, eu tenho aqui, ó, no meiozinho, então começa a se trabalhar as cores. A partir do primeiro círculo, a gente viu que a gente tem uma alternância, tá? Uma cor mais escura, um verdinho. Depois a gente passa para o outro círculo, que também continua com uma alternância, né, entre duas cores.
o outro círculo, mais uma alternância entre duas cores. E aí a gente observa que dentro do ritmo concêntrico, nesse caso aqui, também há uma perspectiva de ritmo crescente, né? Porque ele começa aqui no círculo menor e aí ele vai aumentando. Então, o ritmo concêntrico está sempre relacionado a círculos e parte-se do centro. E aí ele vai ampliando, tá? Nesse caso aqui, usou-se também a alternância de cores. Aqui um outro exemplo, né? Esse aqui dá até esqueci da palavra. O óptico, né? Aquela visão óptica, assim, de movimento. E uma outra coisa que eu quero falar do ritmo concêntrico é que o ritmo concêntrico também está muito relacionado com o movimento. Dependendo, pessoal, eu acho que eu coloquei algum exemplo relacionado aqui. Tanto o ritmo crescente e decrescente, ele dá uma ideia também de movimento. Dependendo das formas que eu usar, de como eu organizar essas figuras, o ritmo vai trazer essa ideia aí, não só o crescente e decrescente, né? O concêntrico também. Vai trazer essa ideia de que a figura, a composição está em movimento. Aqui um outro exemplo, né, de ritmo concêntrico. Então, a gente começa aqui do centro, ó. Aqui você vê, a gente olhando aqui, não tem como a gente começar do lado externo. Então, por isso que é concêntrico. Começa-se do centro e vai ampliando, né, as informações, a composição para fora. Bem, então, o conteúdo dentro de ritmo visual aborda isso, tá? Então, a gente vai ter o ritmo uniforme e o ritmo variável. Ritmo uniforme que vai permanecer mesmo tamanho, mesma distância, mesma cor. E o ritmo variável é que pode-se ter cores diferentes, tamanhos diferentes, distâncias diferentes, mas sempre respeitando uma regra. A gente precisa pensar nesses elementos diferentes, mas que em determinado momento eles vão se repetir, para gerar aí uma alternância, né? Uma ordem crescente, decrescente, concêntrico. Bem, lá no nosso livro, na página 14, tem uma atividade para vocês realizarem, tá? Então, aqui na página 14, tá bom? Meu livro está pequenininho, mas aí vocês têm o caderno de vocês, o livro. Dá alguns exemplos, só aquilo que eu falei, né? Ele traz aqui alguns exemplos. Observe as formas e o modo como se repetem nas diferentes sequências. Então, a gente tem a repetição do mesmo elemento, que é o ritmo uniforme, onde todos os quadradinhos são repetidos no mesmo tamanho, da mesma distância. A alternância, né? Que tem um quadrado, um quadrado, um círculo, que se repete, há uma alternância usando elementos diferentes, que é o ritmo variável. E o ritmo que dá o movimento, né? Então, a gente observa a forma da Lua, da forma como ela foi organizada, da ideia de movimento, que está crescendo essa Lua. Enfim. Agora, aqui no livro de vocês têm 6 espaços. Vocês vão criar diferentes ritmos desenhando aqui nesses espaços. Pode usar ponto, linha, formas, figuras, enfim, pode ouvir uma música e tentar compor a partir do ritmo da música, trazendo a composição desses desenhos. Para ficar fácil, eu deixo aqui alguns exemplos. Então, vamos lá. Para pensar assim, mas tia, o que é que eu vou fazer, né? Então, vamos lá. Pode também, tipo assim, tia Osana, eu tenho umas sobras de papéis aqui em casa. Posso usar uma sobra de papéis e fazer minha atividade usando papel? Pode, não tem problema. Tá? Mas eu trouxe aqui alguns exemplos, olha só. Exemplos de ritmos visuais para auxiliar no exercício da página 14. Então, a gente tem aqui esse primeiro, que é repetindo a mesma forma e a mesma cor, né? Que é o ritmo uniforme. Então, tem que trazer 6 exemplos, tá bom? Não tem problema, tipo assim, a gente viu lá o ritmo uniforme, que é tudo igual, o alternância, crescente, decrescente e concêntrico.
Então, a gente já tem 5 aí. Então, você pode fazer um de cada, e o sexto, você pode escolher um desses que você mais gostou e repeti-lo, tá bom? Então, lá no exercício, vocês vão fazer o exemplo de quê? De um ritmo uniforme, que tem a mesma forma, a mesma cor, o mesmo tamanho, a mesma distância. Um ritmo de alternância, que você pode usar elementos diferentes se repetindo. Um ritmo crescente, que você começa do menor, vai para o maior. Um ritmo decrescente, começa do maior, vai para o menor. Um ritmo concêntrico, que parte do círculo. E o sexto, você escolhe aquele que você mais se identificou. Então, aqui tem um exemplo da repetição de forma e cor. Pode-se trabalhar depois um fundo. Olha que bonito que ficou esses. A repetição de forma e variação de cor. Então, aqui a gente tem alternância. Alternância em relação ao quê? A cor. Por quê? Trabalhou-se o triângulo, porém houve alternância de cores, ó. Verde, branco, a setinha. É o mesmo elemento. Mesmo tamanho, mesma distância, mas a cor mudou. Então, a gente tem já um ritmo de alternância, né? Trabalhando a mesma forma e a mesma cor. A mesma coisa aqui, alternância de forma e cor. Então, aqui a gente já tem, eu mudo a forma e também as cores, porque eu estou trabalhando com 2 elementos. O triângulo, círculo, e também mudando a cor. No segundo, né, triângulo e retângulo. E no terceiro, sol e seta. O terceiro exemplo, crescente e decrescente. Então, eu trabalho aqui numa composição de sol crescendo, se eu olho de baixo para cima, né? De setas, perdão, o sol é decrescente, né? Que ele começa do maior e vai diminuindo. Se eu olho de baixo para cima. E se de cima para baixo, é decrescente, crescente. A setinha, se eu olho de baixo, está crescendo. Se eu olho de cima, está decrescendo. E um que a gente muito usa em gráficos, né? Que é o ritmo crescente aqui, utilizando barrinhas. E é isso, o concêntrico eu nem consegui, nem trouxe, até esqueci de colocar, mas o concêntrico, a gente tem aqui esses exemplos que é muito fácil. É trabalhar com círculos, né? Sempre partindo a alternância do centro e aumentando aí para fora. Tá, pessoal? Então, essas atividades... Perdão. Essas atividades que vocês vão compor. Então, tem exemplo, os slides estão lá no e-mail, no WhatsApp da turma, eu vou mandar também para os pais de vocês. Então, vocês têm aqui no livro 6 quadrados, e aí vocês vão fazer um de cada. Um uniforme, alternância, crescente, decrescente, concêntrico, e um vai sobrar que você vai escolher o que você quer repetir. Perguntas? Alguém não entendeu? Alguém precisa de explicação? Ficou claro, pessoal? Guilherme, Luiz, Isabela, Luiz, Metel e Ana Beatriz? Está certo, gente? Sim. Agora... Entrega, professora. Oi? A data de entrega. Ótimo, Isabela. Essa atividade, vocês têm que estar com ela pronta até a próxima quinta, que é dia 5, tá bom? Então, eu já sugiro, para não deixar acumular, porque dia 5 não, dia 6, quinta-feira é dia 6. Para não deixar acumular, eu já sugiro, hoje, já começar a fazer essa atividade, já tirar a foto e já mandar para a tia Osana. Sempre lembrando, colocar o título da atividade, ritmo, página 14, e o nome de vocês, tá bom? Porque isso ajuda na hora da gente conferir e verificar quem fez. Outra coisa, não perca o prazo, tá? Porque no primeiro trimestre a gente abriu um monte de prazos. Só que agora a gente tem que começar a ficar organizado em relação ao cumprimento das atividades, tá bom?
Bem, quero fazer uma chamada rápido, mas para isso eu preciso que vocês liguem as câmeras, por favor. 1, 2, 3, porque nosso tempo estourou. Vamos lá? Toda aula a gente vai fazer conferência. Vamos, Guilherme, Luiz, Isabela, Luiz e Ana Beato. Já até saiu da aula? Tô nem acreditando. Eu tô aqui ainda. Tô vendo. Ok, né, gente? Tá difícil. A gente vai começar a pontuar essa questão de vocês ligarem as câmeras, tá? Então tá, vamos lá. Pessoal, finalizamos aqui então nossa aula da manhã, tá? Então, cumpra com as atividades. Semana que vem a gente tem a avaliação de arte na sexta-feira, dia 7. E tem essa atividade para ser enviada no dia 6. Tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a Beijo, próxima semana. professora. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau, fiquem com Deus.